Muito bem. Vamos começar então o nosso webinário Uma Vida Magnífica. Eu quero começar agradecendo a sua presença. Obrigado por ter reservado esse tempo para estar aqui comigo. Eu quero compartilhar com você um conteúdo que seja relevante, da mesma maneira que ele foi relevante para mim. E eu vou contar aqui para você coisas que muitas vezes eu não conto nem em palestras, nem em lives, nem em postagens. E poucas pessoas sabem de alguns dos pontos da história da minha vida, conforme eu vou apresentar aqui. Hoje eu me lembrei de uma história de um outro palestrante, um amigo meu. Você sabe que eu sou palestrante, como o meu principal trabalho é dar palestras corporativas nas empresas e tudo mais. E uma vez um palestrante me contou que ele, ao falar em público ali, ele estava palestrando e ele tinha um corte, um machucado no rosto. E ele, enquanto palestrava, enquanto ele falava, ele dizia para as pessoas: pessoal, olha, não liga não, eu estou com o rosto cortado aqui porque eu estava dando palestra e eu acabei cortando o meu rosto. E ele falava na palestra, e o tempo ia passando e ele falando, e vira e mexe, ele voltava nesse tema, dizendo: pessoal, olha, não liga não, eu estou com o rosto machucado aqui porque eu estava pensando tanto no que eu ia palestrar para vocês que eu acabei cortando o rosto. E vira e mexe, ele acabava repetindo isso. E a palestra dele foi longa demais, extrapolou o tempo, acabou prejudicando ali os organizadores do evento, que é algo terrível. E aí, no final da palestra dele, daquele longo período que ele ficou falando, uma pessoa se aproximou dele de uma maneira muito sincera, disse assim: olha, você disse que machucou o rosto porque estava pensando na palestra, no assunto e tudo mais. E ele confirmou: não, exatamente, eu estava pensando tanto na palestra que eu acabei cortando o rosto. E aí aquela pessoa então disse: olha, então na próxima vez, você pense mais no seu rosto e corte a palestra. Porque você falou muito, passou do tempo, extrapolou. Para eu não correr esse risco, nesse breve tempo que eu tenho aqui com vocês, e eu quero ser bastante objetivo e fazer um uso otimizado aqui do seu tempo, então eu vou ser bastante pontual e objetivo nas coisas que eu tenho para apresentar para você, e eu espero que você curta, de alguma maneira, saia no final desse encontro, desse webinário, saia melhor do que quando você entrou. Tá legal? Esse é o meu propósito de vida, agregar a sua vida e, de alguma maneira, ajudar a você a ter uma vida melhor, e acreditar e buscar que você pode, sim, ter uma vida magnífica. Muito bem, eu sou como você, como todas as pessoas, tem seus dramas e tudo mais. E eu sei que a maioria das pessoas passam por dificuldades. Muitas vezes eu estou falando aqui para alguém que talvez, eventualmente, também tenha suas dificuldades financeiras e o dinheiro não chega nem até o final do mês, as contas vão chegando, é aluguel, boleto, água, luz, é tanta coisa que você tem para pagar, de repente uma vontade de comer uma pizza, de fazer alguma coisa diferente, e o dinheiro some, parece que é um dinheiro ninja, né? Aquele fator ninja, que some na fumaça, você nem vê para onde é que foi o seu dinheiro. E talvez você, por essa questão de não saber administrar, nem saber para onde é que vai o seu dinheiro, todo o seu salário, fica aquele sentimento, né? Puxa vida, o tempo está passando, a minha vida está passando, eu não consigo prosperar. O que é que acontece? Eu vejo outras pessoas prosperando, mas não acontece comigo. Eu sei muito bem o que é sentir isso. Eu sei muito bem também o que sentem essas pessoas que lidam com dramas emocionais, como baixa autoestima, falta de segurança, síndrome de impostor, e até coisas ligadas ao estresse, síndrome de ansiedade, e outros problemas ligados à falta de inteligência emocional. E também sei muito bem que tudo isso acaba influenciando na questão da produtividade pessoal, que acaba também influenciando na produtividade profissional, na carreira profissional. E o tempo vai passando e você continua ganhando ali o mesmo salário, tendo o mesmo tipo de renda, e parece que as coisas não andam muito bem e tal. Eu sei o que é sentir isso, e nessa noite eu quero compartilhar com você o porquê eu quero hoje apresentar o tanto que eu acredito que em 30 dias você pode sim e você vai aprender um novo jeito simples e prático para finalmente gerenciar as suas emoções, suas finanças, a sua rotina, para ter então uma vida mais leve, organizada, equilibrada, próspera, produtiva e feliz. Não vai me dizer que esse é o sonho de todo mundo? Esse é o sonho de todo mundo. E essas três
essas três áreas importantes da vida, a gestão financeira, com inteligência emocional e a organização da vida, a organização da rotina, a gestão apropriada do tempo para ter uma produtividade maior, isso está tudo conectado e é o que eu vou apresentar aqui para você. E eu acredito muito nisso, eu estou muito comprometido em te ajudar nesses próximos 30 dias, fazer com que você aprenda desse novo jeito, que é simples e prático, para você, então, finalmente gerenciar suas emoções, suas finanças, sua rotina, para ter uma vida mais leve, organizada, equilibrada, próspera, produtiva e feliz. Eu tenho certeza que você deve ter aí um sonho, né? Todo mundo tem um ou mais sonhos, e isso é importante. Os sonhos nos motivam, os sonhos nos levam a tomar decisões importantes, os sonhos devem realmente fazer arder o nosso coração, fazer com que a gente conquiste coisas que vão trazer benefícios para nós e para a nossa família. Mas todos os nossos sonhos provavelmente estão ligados ou necessitam de dinheiro. Não tem por onde correr. E, como diz, é um filósofo brasileiro, com certeza você conhece, o Leandro Carnal, foi meu professor na pós-graduação, e ele dizia o seguinte: olha, você tem 3 chances de ser rico. A vida vai te dar 3 chances. A primeira chance é você nascer numa família rica, numa família abastada, numa família multimilionária. Se você nasceu numa família simples, embora seja honesta, uma família boa de princípios, mas se você nasceu numa família simples, humilde, como eu nasci, você já queimou, já perdeu a primeira chance. A segunda chance, que é o segundo terço, né, das chances que a vida te dá para ser rico, a segunda chance é você se casar com uma pessoa multimilionária. Se você já é casado, se você já é casada, se você casou com uma pessoa multimilionária, parabéns, você aproveitou bem essa chance. Mas se você não casou com um multimilionário, então você só tem uma chance para se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, uma pessoa de posses, de bens materiais, que é unicamente trabalhando e gerenciando bem as suas finanças. E para gerenciar bem as suas finanças, você vai ver aqui nessa noite como está ligado à questão da inteligência emocional, a importância de você controlar as suas emoções, os seus sentimentos. Isso influencia também na sua produtividade, na sua organização da sua rotina, nos resultados que você vai colhendo ao longo da sua vida. Bom, eu quero te dizer hoje, te apresentar o como você pode, então, finalmente, em 30 dias, gerenciar as suas finanças, as suas emoções e a sua rotina. Mas antes de dizer o como eu cheguei nessa... como eu quero te apresentar, como você pode aprender a gerenciar essas 3 áreas tão importantes, eu quero contar para você um pouco da minha história. E a minha história... Deixa eu botar aqui para você... Entender um pouco da minha história, eu preciso te contar a história do meu pai, e até mesmo antes do meu nascimento. Você está me vendo aí com a enxada na mão? Esse menininho bonito aí, sou eu. E ao lado aqui é o meu pai. Deixa eu pegar aqui uma caneta, talvez para... Com o próprio mouse aqui, você identifica, esse aqui é o meu pai. Deixa eu contar um pouquinho para você da história do meu pai. O meu pai, ele... foi um homem muito inteligente, muito trabalhador, muito honesto. Eu tenho muitos princípios na minha vida, muitos valores, muitas coisas que eu aprendi e eu trago e pratico na minha vida todos os dias de coisas que eu aprendi com o meu pai. Meu pai tem uma influência muito grande na minha vida. Mas deixa eu contar um pouquinho a história dele. O meu pai, ele trabalhava como engenheiro topógrafo. Construía estradas, ele desenhava e era responsável pela construção de várias estradas, inclusive eu já andei por várias dessas estradas ali, na região de Serra Negra, Amparo, Pedreiras, aquelas estradas ali foram desenhadas e construídas pelo meu pai, sob a responsabilidade do meu pai. O meu pai tinha uma vida muito boa, foi por ali que ele conheceu a minha mãe, eles se casaram, e eles tinham uma vida relativamente muito boa, bem acima da média, principalmente da família de onde ele veio, a família Biondo, como imigrantes da Itália. Acontece que, quando meu pai, depois de um tempo, ele decidiu empreender e foi montar um negócio juntamente com um amigo, como um sócio, e o negócio estava indo muito bem. Era uma corretora, era uma seguradora, e ele vendia seguro de vida, seguro de carros, vários tipos de seguro. Estava indo muito bem,
E a empresa estava crescendo e tudo mais, só que esse sócio usou de má fé com ele, deu um golpe mesmo. E acabou que o sócio ficou com todo o patrimônio, todo o lucro, e acabou sumindo e deixando várias despesas, várias dívidas da empresa com o meu pai. Bom, para resumir a história, meu pai que tinha o carro do ano naquela época, que era um Dodge, eu ainda não tinha nascido, tá? Isso eu sei por conta da história que a minha mãe conta. E outras pessoas conhecidas e familiares que contam também. Meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu casa, perdeu carro, perdeu a saúde e quase perdeu a vida também. Caiu numa depressão profunda. Enfim, ficou numa situação realmente difícil, mas demonstrou resiliência e recomeçou a vida. E foi nesse recomeço, onde ele estava na pior crise financeira da vida dele, foi nesse recomeço que a minha mãe chega então para ele com a notícia: olha, você vai ser papai de novo. Eu sou o terceiro filho da família, né, desse casal, da minha mãe e do meu pai. E tudo que meu pai não queria naquele momento era mais um filho, era mais um custo, era mais despesa ali na casa. E meu pai passando por aquela crise toda, e aí ele teve algumas ideias, até pressionado pela situação, pelas circunstâncias, os eventos que ele estava vivendo, ele acabou reagindo de uma maneira descontrolada, de uma maneira não legal. Ele acabou até tentando provocar o aborto, fazendo com que a minha mãe abortasse, que eu não nascesse. Essa é a minha história antes do meu nascimento. E é nesse contexto em que eu nasci, sendo, de certa forma, rejeitado pelo meu pai. E é assim que eu cresci. Eu cresci sempre ligado ao meu pai. Eu tenho duas irmãs, as minhas irmãs sempre mais ligadas à minha mãe, e eu mais ligado ao meu pai. Ligado que eu digo é no dia a dia. Meu pai sempre me levava desde pequeno no trabalho. E agora ele não era mais engenheiro, agora ele não era mais empresário, agora ele estava recomeçando a vida e ele se mudou para o interior. Nós nos mudamos para o interior e eu cresci então trabalhando e aprendendo a importância do trabalho. Aqui é uma foto que eu tenho com ele. Eu espero que vocês não reparem na minha roupa, tá? Nesse shortinho ridículo que eu estou usando ali ao lado dele. Essa foto, eu tinha ali de 8 para 9 anos, eu tinha acabado de passar por uma situação de paralisia facial, onde metade do meu rosto havia ficado paralisado temporariamente. Eu tive que fazer um tratamento, fisioterapia, levar choque no rosto e várias coisas, e até por isso que eu não tenho o rosto 100% simétrico. Mas, enfim, essa foto aqui, não dê risada desse shortinho, tá? Por favor, não tire print, não me venha zoar depois, porque esse shortinho, você tem que entender o contexto que, na minha família, nós vivíamos sobre aquela filosofia de que pobre não muda de roupa, é a roupa que vai mudando de pobre. Então, o short já havia sido uma calça. Morreu a calça, vira uma bermuda. Morre uma bermuda, nasce um short. E vai passando de irmão para irmão, e assim vai. Esse shortinho horroroso que você está me vendo aí. Mas eu quero que você foque no meu pai. O meu pai, embora ele esteja me abraçando aí, meu pai nunca foi carinhoso comigo. O meu pai nunca teve as suas emoções controladas. Embora muito trabalhador, honesto, digno, com muitos valores, muitos princípios, um homem realmente admirável. Mas a sua relação comigo nunca foi carinhosa. Chegou ao ponto de, certa vez, ele brigando comigo, me fez comer massa de reboco, de pedreiro. Teve uma vez que ele me bateu usando martelo. Então, ele teve os seus momentos de descontrole emocional, que acabou causando vários, e agora entrando para minha vida, que acabou me causando, sim, alguns problemas emocionais, de baixa autoestima, de insegurança, de alguns medos terríveis, assim, que eu tive que aprender a lidar com isso conforme fui crescendo. E olha só que curioso, quando eu tinha 18 anos de idade, eu já estava praticamente vencendo esses dramas emocionais do meu relacionamento com meu pai, e ele também. Tem muita gente que não consegue viver com isso, ou vencer isso, e acaba vivendo sempre de uma maneira muito triste, muito ruim, com relação aos seus pais. Ter pensamentos ruins com relação ao seu pai ou à sua mãe, coisas que eles fizeram no passado. E eu sei muito bem o
o que isso representa. Eu sei muito bem a carga que a gente acaba trazendo por conta das coisas que os nossos pais fizeram. Mas eu precisei entender que o meu pai, naquela época, ele nunca teve um curso de inteligência emocional como eu tive, como você pode ter. Ele nunca foi orientado na questão do controle emocional. Meu pai, ele, na verdade, vivia da melhor maneira que ele entendia, que ele pôde. E aos 18 anos de idade, e eu trago essa foto aqui para você, porque é a última foto que eu tirei com meu pai. Ela ficou até assim num ângulo meio sem jeito, né? Uma foto bastante antiga, não tinha foto digital naquela época. Tô ficando velho mesmo. Essa foto foi no aniversário de 51 anos do meu pai. Foi no mês de fevereiro de 1998. No mês seguinte, na verdade em abril, dia 14 de abril, eu assisti o meu pai falecendo. Meu pai estava fazendo um trabalho, numa obra, numa construção, e eu estava ali acompanhando ele, também fazendo algum serviço na parte de baixo do telhado, orientando ele aonde é que estava um problema do telhado, dizendo para ele, olha, mais para frente, mais para trás, é logo ali. Quando de repente eu ouço as telhas quebrando e o meu pai caindo. E eu vejo, assisto o meu pai caindo, então, batendo, chocando a cabeça no chão, imediatamente tendo traumatismo craniano, aquela cena horrorosa de sangue, pedaços do cérebro espalhado por aquele local. A única coisa que eu fiz é sair correndo em busca de ajuda. A ajuda chegou, a polícia, a ambulância chegou, mas nada foi suficiente para salvar o meu pai. E meu pai faleceu naquele mesmo dia, com 51 anos de idade. Meu pai e eu, nessa época, estávamos muito bem. Ele continuava aquele jeitão dele, aquele jeitão matuto. Eu nunca ouvi uma frase do meu pai dizendo, eu te amo, filho. Eu nunca ouvi um elogio vindo do meu pai. Eu nunca ouvi um agrado, mas no fundo, eu sentia que, de alguma maneira, ele se sentia orgulhoso de mim. E a gente acabou se dando bem pelo menos nos últimos meses, os últimos 2, 3 anos de vida que ele teve. Bom, depois dos 18 anos, aos 19 eu conheci uma moça, aos 24 eu me casei com ela, e é a Fernanda, professora Fernanda. E Deus me deu a melhor mulher para eu me casar. Só que no início do nosso casamento, ali, da nossa vida, né, agora construindo uma nova família, tanto ela quanto eu, nós não havíamos recebido nenhuma orientação sobre administração doméstica, administração financeira. Tanto ela quanto eu, nós trabalhávamos numa boa empresa, recebíamos bem, eu tinha uma carreira promissora lá naquela empresa, ganhávamos relativamente bem, mas a falta de conhecimento na gestão financeira, das finanças pessoais ali, estava me levando a uma bola de neve, de não saber lidar com as contas de todos os meses ali. E não era má intenção, não era um consumismo desenfreado, mas era falta de habilidade, falta de conhecimento mesmo. E é por isso que eu digo que eu entendo essas pessoas que hoje passam por dificuldades financeiras, eu entendo essas pessoas que passam por dificuldades emocionais, porque eu já passei por isso também. Eu já passei por isso. Eu sei muito bem que muitas vezes a culpa acaba não sendo da pessoa que sofre isso. Qual foi a primeira ou a última vez que alguém sentou com você e te ensinou a lidar com dinheiro, a administrar as suas finanças? Quando foi que alguém se sentou com você e disse que, olha, cuide das suas emoções, porque a inteligência emocional acaba influenciando todas as áreas da sua vida? Quando foi que alguém te ensinou a organizar o seu dia a dia, organizar a sua rotina, a melhor administrar o seu tempo? Quando foi que alguém te ensinou, quando você era jovem, no início da sua vida, a fazer ali um planejamento de longo prazo, pensando no seu futuro, pensando na vida adulta, pensando na sua velhice? Quando foi que alguém parou para te ensinar coisas ligadas à educação financeira, à inteligência emocional e à produtividade pessoal? Pois bem, eu também não tive acesso. E é por isso que eu digo que eu entendo o que essas pessoas passam. Sabe qual foi a minha primeira educação financeira? Foi quando eu recebi um livro, e hoje eu achei esse livro. Ele está aqui, ó, eu ainda guardo ele. Você consegue ver aí na câmera? É a Administração Financeira da Família. Tem até o meu carimbo, o carimbo antigo aqui com o meu nome. Vem aqui. É um livreto, mas na verdade foi nesse livro aqui que eu comecei a aprender a como
gerenciar, que era necessário, na verdade, fazer o controle financeiro. Foi este primeiro livro que começou a despertar em mim a consciência de que eu precisava administrar todos os meses aquilo que eu ganhava, aquilo que eu tinha que pagar, para mostrar, para definir aonde é que iria o meu dinheiro. Foi esse livro que começou a despertar em mim a consciência de que é necessário, por exemplo, fazer uma reserva de emergência para momentos de dificuldade. Foi esse livro que começou a me ensinar a respeito do controle, a importância de anotar os seus gastos. E eu encontrei esse livro aqui, é da minha esposa. Esse livro é um caderno, na verdade. É um caderno onde ela planilhava aqui, onde ela planilhava aqui os seus custos, os nossos custos, os nossos gastos mensais, quanto a gente gastava no mercado, quanto a gente tinha ainda para gastar naquele mês. A gente aprendeu a estabelecer metas, quanto ia ser reservado para supermercado, quanto ia ser reservado para questões mais supérfluas, quanto ia ser reservado pensando na educação, quanto ia ser reservado pensando no nosso futuro. E aqui tem todas as anotações dela. Isso aqui é algo histórico, que mostra, evidencia esse tempo dessa foto que você está vendo aí. Quando a gente começou, então, a aprender a gerenciar as nossas finanças. É claro que depois eu li vários livros, como, vou mencionar alguns aqui, alguns autores, como Gustavo Cerbasi, como Natália Arcuri, Tiago Nigro, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi muito legal também ter lido. Autor como Gary Chapman, que escreveu Amor e Lucro, muito interessante, administração ali financeira a dois, né, do casal. Por exemplo, autores do livro, me esqueci agora o nome do autor, O Segredo de uma Mente Milionária, um livro também muito importante, que eu recomendo essas leituras. Foi depois que eu comecei a fazer cursos também para aprender a administrar cada vez mais e cada vez melhor. E aqui, então, nessa fase, se na foto anterior eu mostrei para você ali das questões emocionais que eu tive que lidar ao longo da vida, essa foto aqui me lembra muito bem das questões financeiras, administrativas que eu tive que aprender também. Que eu não havia recebido nenhuma educação financeira. Até que, então, tivemos que passar por um outro baque, uma outra dificuldade, um outro trauma emocional. Você provavelmente já conhece essa parte da minha história. Eu relato ela tanto no livro que eu escrevi, no e-book, quanto já falei dela na live também, recentemente, que foi quando a nossa princesinha, chamada Isabelle, nossa primeira filha, a primogênita, amanheceu com febre, uma respiração ofegante, e a gente levou ela no médico, e foi o dia inteiro ali tentando descobrir o que era. Ela foi diagnosticada com bronquiolite, e essa bronquiolite depois evoluiu rapidamente para uma pneumonia, e na madrugada daquele mesmo dia, na madrugada seguinte, a gente acabou perdendo a nossa filha. Ela veio a falecer. E foi aqui, eu já contei, você provavelmente sabe, foi passando por esse trauma terrível do falecimento da nossa filhinha, foi quando o meu mundo, de fato, desabou de uma vez. Se eu já tinha recentemente sepultado o meu pai, agora, como um pai, eu estava sepultando a minha filha. E isso era algo que eu não estava sabendo lidar, não conseguia vencer. Essa questão era forte demais e eu tomei uma decisão de tirar a minha própria vida. E eu fiz todo o plano, eu já tinha tomado a decisão, como seria isso. Mas ainda bem, e eu sou cristão, eu acredito muito que Deus acabou me curando, me ajudando, usando outras pessoas para que eu conseguisse finalmente vencer aquela questão emocional e ver uma luz no fim do túnel, acreditar na esperança de que é possível sim ter uma vida melhor. E se eu não tivesse tido naquele momento, naquele instante, acesso a um conhecimento, eu teria provavelmente colocado o fim da minha vida e não estaria desfrutando, não poderia desfrutar o que hoje eu desfruto de uma vida magnífica, de uma vida abundante, de uma vida muito feliz, que é o que você está vendo nessa foto, é a realidade. Minha esposa, os meus filhos são a maior alegria, a maior felicidade da minha vida. E o que eu sinto hoje, o que nós passamos hoje, depois de ter superado tantas coisas,
difíceis e ruins, como eu apresentei aqui para você, é que eu tenho, então, como um propósito ajudar outras pessoas, fazer com que elas também aprendam um novo jeito, simples, prático, para finalmente gerenciar as suas emoções, as suas finanças, a sua rotina, para ter, então, uma vida mais leve, organizada, equilibrada, próspera, produtiva e feliz. Porque eu sei que isso é possível. Eu passei por todos esses dramas e eu percebia que, enquanto eu estava passando por aqueles dramas, eu não era uma pessoa feliz, eu não conseguia gerenciar bem as minhas finanças, isso acabava piorando o meu quadro emocional, o meu quadro emocional influenciava na minha produtividade. Quando eu não estava bem emocionalmente, eu não produzia bem também. A qualidade dos meus serviços, daquilo que eu fazia, era outra coisa quando eu não estava bem emocionalmente. Então, essas três áreas estão intimamente ligadas, conectadas, e é possível organizar todas elas para que, então, você possa ser feliz. E é isso que eu quero te apresentar nessa noite. Eu quero te apresentar o passo a passo, como você, em 30 dias, vai aprender esse novo jeito, que apesar de ser simples e prático, ele é um passo a passo, uma metodologia bastante completa. Eu tenho certeza que você vai se identificar com isso. Mas antes de apresentar esse passo a passo, antes de te apresentar o como você pode gerenciar essas três áreas tão importantes, deixa eu dizer o como não se deve fazer. Tive acesso a algumas pesquisas, e essas pesquisas estão, na verdade, de domínio público, qualquer pessoa pode ter acesso. Você pode pesquisar nos sites científicos, acadêmicos, e nos estudos que eu fiz ao longo dos últimos anos, eu tenho descoberto alguns dados que são alarmantes, algumas pesquisas. Por exemplo, existe um caminho, sim, como você está vendo aqui na tela. Existe um caminho que ele é pavimentado, é um caminho tranquilo, é possível de se andar, de se trafegar nele ao longo da vida. É um caminho que vai te levar à conquista dos seus sonhos. É um caminho que vai te levar a viver aquilo que você tanto deseja, que você tanto almeja e merece viver. É isso, só que a maioria não conhece esse caminho, não anda por esse caminho. Veja só, aqui, ó, por exemplo, 95% da população nunca teve ou nunca vão ter educação financeira. 95% da população brasileira não recebeu e não vai receber algum ensinamento. Não estou falando aqui de matemática, 1 mais 1 igual a 2, não é isso. É educação financeira, como gerenciar as suas finanças pessoais, como você gastar menos do que ganha, como você fazer ali, construir a sua reserva financeira, não importa o quanto você ganha, mas sim o como você administra, o como você gasta o seu dinheiro. 95% da população, ou seja, apenas 5% da população brasileira tem algum conhecimento a respeito da educação financeira. Então, você precisa fazer diferente da maioria e vir para este caminho. 66%, isso é um dado mais recente, aqui que o SPC postou recentemente, os veículos de notícias, de revistas e jornais, publicaram 66% da família brasileira está endividada. 66% de todos os brasileiros possuem alguma dívida e muitos não sabem como vão quitar essa dívida. É um quadro alarmante que você não pode fazer parte dele. Outra informação, 83% sofrem de distúrbios emocionais. Esse quadro, ele piorou nos últimos meses por conta da pandemia. O quadro antes já era preocupante e a pandemia só piorou. Se, por exemplo, num grupo de 10 pessoas, 4 antes da pandemia sofriam por problemas como ansiedade, estresse, burnout e outras questões emocionais. Com a pandemia, esse quadro dobrou. Um grupo de 10 pessoas, por exemplo, um pouco mais de 8 vão sofrer de distúrbios emocionais. Então, é assim que a maioria tem gerenciado a sua vida. E é exatamente assim que você não pode gerenciar a sua vida. Sem educação financeira, sem o controle, sem a organização da sua vida, sem ter planejamento claro, de longo prazo, de como você quer o seu futuro, como você vai construir o seu futuro, de como vencer os distúrbios, os traumas emocionais que todos nós estamos sujeitos ao longo da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa velhice, enquanto nós estivermos vivos.
Quer saber alguns outros dados? Deixa eu te mostrar aqui. Isso é muito importante para te alertar, para despertar em você a consciência do que eu estou te apresentando aqui, do que eu estou querendo dizer para você. Essa é uma pesquisa que fez parte do meu estudo, da minha última pós-graduação na PUC, onde nós estudamos ali um grupo de pessoas, eram 56 pessoas que participaram dessa análise, é uma pesquisa bastante profunda ali, analisando o contexto de cada uma dessas pessoas, a história, a classe social, enfim, vários itens ali. Mas eu vou te dar aqui 3 dados. Um deles é com relação à organização. Dessas 56 pessoas, 75 não sabem gerenciar, organizar, planejar a sua rotina. São pessoas improdutivas. 75% vivem abaixo da sua capacidade de produção plena. E isso, na verdade, acaba resultando numa vida mais estressada, numa vida mais infeliz. Isso acaba afetando também os relacionamentos, isso acaba afetando também a carreira profissional. 75%. Você não pode fazer parte desse grupo. Você precisa aprender a gerenciar, organizar e a planejar a sua rotina, seu dia a dia. Tem muita gente, a maioria das pessoas acordam dizendo assim, o que temos para hoje? Deixa eu ver o que eu vou fazer. E o tempo vai passando, e dia após dia, os dias vão se tornando semanas, as semanas se tornando meses, os meses se tornando anos, décadas, e a vida vai passando. E a pessoa, por uma falta de habilidade ou de conhecimento, acaba por não gerenciando bem a sua rotina. Um outro dado aqui, veja, com relação à produtividade. 62%, um pouco mais de 62%, afirmam que tem muitas atividades, porém baixa produtividade. E é assim que vive a maioria das pessoas. Aquele dia apressado, agitado, e o mundo está cada vez mais louco, o mundo está cada vez mais urgente, com uma demanda cada vez maior, e a responsabilidade vai aumentando, porém, a produtividade cada vez menor. Então, você provavelmente pode estar também tendo ali uma rotina muito agitada, com muitas coisas para fazer, com muitas tarefas sendo desempenhadas, só que, na verdade, não é algo positivo. E se você soma aqui esses 62,5% aos 12,5%, que são as pessoas que afirmam ter baixa produtividade, você tem aqui os mesmos 75% daqueles que não sabem se organizar. Está vendo a importância de você saber fazer um bom planejamento, planejar a sua vida, organizar a sua rotina? Aqui o último dado que eu quero apresentar para você dessa pesquisa, que diz assim, existe alguma conexão, e esse era o objeto de estudo mais importante dessa pesquisa, da análise deste grupo dessas pessoas. Existe alguma conexão entre educação financeira, que é a administração das suas finanças, a inteligência emocional, que é o controle das emoções, e a produtividade pessoal ou profissional? Será que existe alguma conexão? Você está vendo aí na tela o resultado. 92, quase 93% de todas as pessoas, de 56, 52 a 53 pessoas, nós identificamos essa conexão, porque essa é uma realidade. Aquilo que eu já havia diagnosticado na minha própria vida, com a minha própria experiência, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não está bem também no nosso dia a dia, na nossa rotina, a nossa produtividade ela é comprometida. Isso acaba influenciando também na questão do controle das nossas finanças pessoais. Existe uma conexão muito íntima, existe uma influência mútua entre essas 3 áreas: educação financeira, que é a administração das finanças pessoais, a inteligência emocional, que é o controle das emoções, e a produtividade pessoal, que é a organização da rotina, a gestão do tempo, é o planejamento pessoal e profissional. Então, isso está super, super ligado. Então, por tudo isso, e eu falo um pouco sobre isso naquele e-book que provavelmente você já baixou. Se não baixou, olha, esse é um presente que eu quero dar para todos vocês. Então, logo no final desse nosso encontro, dessa reunião aqui, do webinário, eu vou postar lá no grupo do WhatsApp este livro. E ele é curto, você consegue ler em poucos minutos, um tempo aí de 15 ou 20 minutos é suficiente para você ler todo na íntegra. E eu te aconselho muito a ler este livro, A Fórmula da Vida. E eu escrevi exatamente para ajudar as pessoas a administrar todas as circunstâncias da vida. E neste livro, eu apresento ali uma ilustração, que eu chamo de a melhor ilustração da fórmula da vida, que é este cão,
esse cachorro, que ele viu ali um passarinho, e ele então, sem pensar no resultado, sem pensar nas consequências, ele acaba dando um salto tentando pegar o passarinho. Se ele vai pegar o passarinho aqui, pouco importa, o resultado vai ser o mesmo. O resultado será desastroso. O resultado pode ser até mesmo fatal. Por que que eu considero isso como a melhor ilustração da fórmula da vida? Bom, a fórmula da vida, você está vendo aqui, né? O E mais R igual a RE. O E significa que os eventos da vida que fogem ao nosso controle. Você não pode controlar se amanhã vai chover ou não. Você não pode controlar se amanhã alguém vai bater no seu carro ou não. Você não pode controlar todas as coisas da sua vida. Então, esses eventos aqui que fogem ao nosso controle, não precisa ter a nossa preocupação. A gente pode se precaver e evitar muitas coisas, é verdade. Mas, por exemplo, você não pode evitar que no trânsito alguém feche você ou bata no seu carro, mas você pode gerenciar, você pode escolher, decidir como você vai reagir a essa situação. E é aqui que nós trabalhamos, é aqui que eu insisto, é aqui que eu ajudo, que eu ensino na nossa mentoria, sobre como a pessoa reagir a todas as circunstâncias da vida, porque é a soma da sua reação aos eventos da vida que vão resultar em algo positivo ou algo negativo. Uma ação ou reação descontrolada certamente vai resultar em algo negativo. Eu ouço uma história desde quando eu era pequeno. Eu ouvi essa história com a minha mãe e até hoje isso me choca um pouco, sabe? É uma história verídica. Aconteceu que um pai que trabalhou tantos anos para comprar um carro, ele finalmente compra um carro e ele tem, sabe, todo aquele cuidado. O carro agora passa a ser o xodó daquele homem. E o menino, o garotinho, filho dele, ele vendo o pai, a alegria do pai, o cuidado que o pai tinha com o carro, aquele menino então começa, na ausência do pai, a querer fazer como o pai estava fazendo. O pai passando ali uma franela, cuidando e encerando, limpando e ajustando aqui, ajustando ali, aquele cuidado com o carro. Na ausência do pai, o menino pega uma ferramenta e ele vai então e começa a esfregar aquela ferramenta no carro. Aquilo danificou a pintura daquele carro novo que aquele homem tinha comprado. Quando aquele homem volta para casa, ele percebe o que o filho dele tinha feito. Ele, de uma maneira descontrolada, veja só, ele reagiu de uma maneira descontrolada, de uma maneira impensada, sem controlar as suas emoções, sem treinar o seu cérebro para isso, que é o que nós fazemos na mentoria, é treinar o cérebro para antecipar aos eventos, para que a reação seja moderada, seja controlada. Não, aquele homem pega aquela mesma ferramenta que o menino havia riscado, danificado a pintura do carro, e ele começa agora a bater na mão daquele garotinho. O sangue começa a escorrer, a mãe fica desesperada, pega o menino e leva o menino para o hospital. Ao chegar no hospital, o médico que atendeu leva ele para um centro cirúrgico e o caso ficou tão grave que não teve o que fazer. Aqueles dedinhos daquele garotinho precisaram ser amputados. Agora aquele menino internado ali ainda em observação no hospital recebe a visita do pai, que havia batido nele, que havia danificado a sua mãozinha. E foi por causa daquela violência que ele perdeu seus dedos. E aquele pai agora sabendo, agora um pouco mais consciente, depois que o sangue esfria, depois que oxigena o cérebro, que é um treinamento que a gente faz na mentoria, agora ele se aproxima do filho, chorando, pede perdão para o filho. E aí o filho, não, pai, sou eu que tenho que pedir perdão para você. Você me perdoa pelo que eu fiz no seu carro? Eu não queria fazer aquilo. E ali há choro de ambas as partes, e agora ele se abraça. E então tá tudo bem, pai? Diz o menininho, tá tudo bem? E o pai diz, tá tudo bem, filho, eu te perdoo, esquece isso. Agora o menino se volta para o pai e diz assim, pai, agora que está tudo bem, eu posso ter os meus dedos de volta? Você consegue imaginar essa cena? Uma ação descontrolada daquele pai foi suficiente para deixar marcas perpétuas na vida daquele garoto, daquele menino. Essa é uma ilustração, embora seja uma história real,
mas é uma ilustração daquilo que tem acontecido no dia a dia da maioria das pessoas, que não sabem gerenciar as suas emoções, não sabem controlar os seus comportamentos, não antevêm as situações e se preparam mentalmente para elas. Não há um controle, não há um gerenciamento da sua vida. Isso tem acontecido. Muitos lares são desfeitos por ações ou reações descontroladas, por palavras e comportamentos que são ditos ou feitos em momentos inadequados, de formas inadequadas. Muitos empregos são perdidos, ou profissões são comprometidas, uma carreira toda jogada no lixo, às vezes por uma ou algumas reações descontroladas, não pensadas, sem sabedoria. Muitos recursos financeiros são desperdiçados por conta de reações descontroladas. Você entende? Muitas vidas são desperdiçadas por reações descontroladas. E é por isso que eu insisto tanto que a fórmula da vida, que é o evento, mais a sua reação, vai resultar em algo positivo ou algo negativo. Bom, eu prometi na live anterior, lá na live de domingo à noite, eu prometi que hoje eu ia falar sobre o ciclo da vida humana. Porque no ciclo da vida humana, você vai ver que você vai se identificar em alguma dessas etapas da vida aqui. Mas em todas elas, influencia muito a maneira como que você reage aos eventos que a vida vai te propondo. Bom, você tem aqui o ciclo da vida humana, apresentado pela Organização Mundial da Saúde, esse termo. E ali ela organiza esse ciclo em distintas categorias, aqui em distintas etapas. São 5 etapas, na verdade. É claro que essas etapas, pode haver alguma pequena variação de pessoa para pessoa, mas aqui é um padrão generalizado, mediano da população mundial, tá bom? Na infância, que vai ali do 0 aos 12 anos, onde existe uma super dependência dos pais, e tem a etapa da juventude, que é considerada dos 12 aos 21 anos, que é considerada a etapa das descobertas, né, as grandes descobertas na vida, o confronto entre a realidade e a expectativa. Tem a fase da maturidade, que vai dos 21 aos 45 anos, que tem a etapa da meia-idade, que é dos 45 a 60 anos, e tem a etapa da velhice. A velhice hoje é considerada a partir dos 60 anos, embora essa etapa aqui está para ser modificada, para sofrer aqui alguma alteração, porque, muito bom até dizer isso, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? As pessoas estão tendo cada vez mais saúde. Então, hoje, houve um tempo em que 40 anos, a velhice era a partir dos 40 anos. Hoje é considerada a velhice a partir dos 60 anos, mas ainda estão se pensando. Há um estudo que está sendo elaborado para propor a velhice a partir dos 80 anos, mas isso é um estudo ainda a ser feito. O que eu quero te mostrar é que neste ciclo da vida humana, nós identificamos um certo padrão na questão financeira, na questão da conquista do patrimônio, da riqueza patrimonial. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Pronto. Então, eu vou te mostrar agora o que nós identificamos como um padrão de conquista financeira, uma conquista patrimonial ao longo do ciclo da vida humana. Tá? Se você quiser pegar o papel e caneta para anotar, vai ser legal. Aqui, então, na etapa na fase da infância, né, que vai de 0 a 12 anos, é onde acontecem os primeiros conceitos, a formação de consciência financeira. Sim, nessa etapa, são nessas idades, nessa faixa etária, então, que a gente precisa começar a dar os primeiros passos e ensinar as crianças sobre consciência financeira. Na etapa da juventude, que vai dos 12 aos 21 anos, onde acontece ali o vislumbre do projeto de vida, é o início da educação financeira. Aqui, o jovem, né, o juvenil, o jovem, adolescente, ele já começa a adquirir uma certa habilidade, consciência maior com relação à educação financeira. Dos 21 aos 45 anos, que é a etapa da maturidade,
Nós temos aqui onde acontecem as definições de projetos de vida, é aqui que acontecem os casamentos, os primeiros filhos nascem nessa etapa, existe uma ascensão profissional, existe ali o início do acúmulo de riqueza, onde as primeiras conquistas materiais são realizadas nesta etapa aqui, que acontece de 21 aos 45 anos. A etapa da meia-idade, que vai dos 45 a 60 anos, é onde acontece a consolidação, onde há uma preocupação em proteger e desfrutar do patrimônio. É nessa faixa etária aqui que normalmente tanto homens quanto mulheres, né, nessa faixa etária já estão mais bem-sucedidas, já começam a desfrutar um pouco mais com viagens com a família, passeios, idas para casas do interior, coisas assim. Há um desfrute maior daquilo que foi construído ao longo da vida. E então, na velhice, tem a utilização do patrimônio para manter a qualidade de vida na aposentadoria e a sucessão patrimonial. Então, eu quero te apresentar agora um passo a passo, que vai aparecer aqui em vermelho, se você ver aqui a legenda, o que aparece, os pontos vermelhos, se referem a um evento ideal, aquilo que nós identificamos como um padrão, e entenda isso como uma sugestão também para você administrar a sua vida. Nos primeiros anos, ali de 3 a 4 anos, já é suficiente, já é uma boa idade para começar a ensinar os primeiros conceitos sobre dinheiro, sobre finanças. Eu pratico isso com meu filho, com os meus filhos, na verdade. Eu tenho 3 filhos hoje. E eu pratico com todos eles. Já começo a ensinar, o maior já tem uma maior responsabilidade, já ganha uma mesada um pouco maior. Isso é importante, você ir estimulando, oferecendo ali uma mesada, por menor que seja o valor. Aqui não importa o valor, o que importa é a experiência, são as primeiras experiências. E eu estou até preparando uma aula sobre isso, sobre como ensinar educação financeira para as crianças. Mas vai ser uma aula exclusiva dentro da mentoria. Então, nesse período também, ali um pouquinho mais velho, de 9 para 10, 11 anos, já começa ali uma consciência das escolhas, onde depois de passar aqueles joguinhos de supermercado, né, aquelas brincadeiras de criança, tem aquele jogo banco imobiliário, né? Eu gostava tanto de jogar banco imobiliário na minha infância, na minha adolescência. Então, isso é importante, vai adquirindo, vai amadurecendo a consciência financeira. Já ali na juventude, ali por volta dos 15 anos, mais ou menos, na adolescência, na verdade, devem começar as primeiras responsabilidades financeiras. O que seria uma responsabilidade financeira? Exatamente dar alguma conta, alguma participação financeira que o adolescente ali vai contribuir para os custos da casa. Mas você está estimulando o trabalho infantil? Não, não é nada disso. Por exemplo, apenas um exemplo, tá, que eu vou dar. Vamos imaginar que um pai, ele tem ali a conta de luz que ele vai pagar. E essa conta de luz, vamos arredondar aqui para o valor de R$100. Então, ele tem R$100 para pagar para aquela conta de luz mensalmente. O que ele pode fazer para contribuir para a educação ali do seu filho, que já tem essa faixa, já é um adolescente? Você pode dar uma mesada, aumentar a mesada, já pensando no desconto. Então, o dinheiro vai ser o mesmo. Então, você, de repente, pode combinar com o adolescente, ele diz, olha, você vai pagar metade da conta de luz, tá bom? Isso vai gerando consciência, vai gerando responsabilidade no adolescente. E o dinheiro vai ser o mesmo, porque você aumentou a mesada, mas vai ter, por outro lado, alguém te ajudando com os mesmos dinheiro que você só fez o dinheiro circular e estimular a educação financeira dos seus filhos. Bom, aqui nessa etapa da vida acontece também a consciência, ou o início, né, da consciência da acumulação, e também começar a entender, deve começar a entender aqui de juros compostos. Eu tenho um exemplo muito prático. Aconteceu de verdade, uma família se organizou, precisou de uma ajuda, de um planejador financeiro para isso, de um coach financeiro, e eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Uma família se planejou para ir para Disney. E lá na Disney, cada um, então, recebeu o seu dinheiro. Cada um foi juntando, guardando, e lá teve a sua porção reservada para gastar ali na Disney. Tinha 2 filhos, essa família, o menino e a menina. A menina era mais velha e ela começou a gastar mais. No mesmo dia, eles iam ficar 3 dias ali desfrutando, ali na região, dos parques da Disney, e no primeiro dia ela já consumiu tudo que ela tinha reservado para a viagem.
E era o mesmo montante do seu irmão um pouquinho mais novo. O que aconteceu? O irmão já tinha se organizado, já tinha uma consciência um pouco maior e já tinha dividido aquele seu montante em número dos dias que ele ia passar ali. Como ela ficou sem dinheiro logo no primeiro dia, no segundo dia ela não tinha dinheiro nem para comer. O irmão, ciente, já consciente da questão dos juros compostos, ele ofereceu para ela uma quantia, e isso aconteceu de verdade. Olha, eu te empresto, eu não lembro a quantia agora, vou apenas ilustrar aqui o valor. Olha, eu te empresto $100, mas chegando lá no Brasil, você vai acumular e vai me pagar $110, por exemplo. Vou cobrar 10% aqui de juros. E a menina topou e ele ganhou. Então, 10% de juros ali. Foi Albert Einstein que disse o seguinte: juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha dinheiro. Quem não entende, paga para quem entende. E as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos precisam ser educados também com relação aos juros compostos, porque é assim que o mercado funciona. É por isso que existe tanto endividamento, que tem tanta promoção por aí, para que as pessoas estejam cada vez mais endividadas para enriquecer quem é rico. Bom, outro ponto aqui, o início da própria poupança de investimento deve acontecer aqui, no início ali de 19 para 20 anos. Após ali os 21 anos, que normalmente começa a construção de uma nova família, na verdade, eu me casei com 24 anos, a maioria das pessoas casam nessa faixa etária de entre 20 e 30 anos, mais ou menos, então, está aqui. Aqui deve acontecer a aquisição do primeiro seguro de vida. Por que deve acontecer aqui? Existe uma sacada que hoje eu entendo, antes não entendia, mas hoje eu entendo e eu ensino isso, porque é uma sacada que vai fazer total diferença quando você estiver lá na velhice, que é com relação ao seguro de vida. Se você for pensar só no seguro de vida, lá na meia-idade, quando você estiver se aproximando da velhice, a taxa de cálculo que qualquer seguradora vai fazer é diferente de quando você é jovem. Quando os riscos de contrair enfermidades, enfim, essas coisas que os mais velhos estão sujeitos, quando você é mais jovem, a sua taxa é menor. Então, e essa taxa, uma vez, quando você entra no seguro de vida, ela vai por toda a sua vida. Então, por exemplo, se alguém que vai começar num seguro de vida com meia idade, ali mais ou menos, vai pagar por volta, depende do seguro, né? Depende da cobertura que você vai escolher. Vamos supor que ele vai pagar R$3.000 por ano no seguro de vida, porque ele já tem ali mais de 45 anos e tal. Se essa mesma pessoa tivesse entrado no seguro de vida, feito seu seguro de vida ali, com os 20, aos 25 anos, 30 anos mais ou menos, essa taxa ia ser muito menor. Ia ficar ali com a mesma cobertura por volta de R$1.000 por ano. Isso é apenas uma ilustração. Então, quanto mais cedo você adquirir um seguro de vida, melhor. Aqui também deve começar o plano de jubilação, pensando na previdência privada. E, por favor, você que está me assistindo aí, por favor, não caia nessa cilada de depender do INSS quando você ficar velho. Então, isso é uma mentira que vendem para tantas pessoas aí, que no futuro você vai desfrutar, vai ter uma vida boa vivendo, vai se aposentar vivendo o INSS. INSS deveria significar assim, ó, isso não é suficiente. Isso não é suficiente, porque pensa numa previdência privada, comece a pensar já no seu futuro, quanto mais cedo possível, juntar uma grana, aumentando o seu patrimônio para você desfrutar na sua velhice. É nessa faixa etária que deve acontecer, normalmente acontece os novos projetos de vida, busca de qualidade de vida maior, é nessa faixa etária onde já começa a se diversificar os investimentos, começa a aumentar as fontes de renda, começa a colher aquilo que foi plantado no início ali da vida, da etapa da maturidade. Ali na transição dessa etapa de maturidade para meia-idade é que, normalmente, em média, é onde as pessoas conquistam, então, o primeiro milhão, que é onde tem ali a maior renda potencial. Tudo isso que eu estou apresentando, e depois tem o último passo aqui na velhice, que é a questão, depois de que tudo já fez ao longo da vida, mas ali com 60 e poucos anos, já é o momento de você pensar na sucessão patrimonial. Você sabe que quando acontece a sucessão patrimonial em vida, o custo é bem menor.
Quando a pessoa morre, aí tem o custo de inventário, tem taxas, tem impostos, que acaba comprometendo cerca de 1/3 de tudo aquilo que foi herdado. Então, os herdeiros têm que arcar com cerca de 1/3 de tudo que eles ganharam. Então, se você implementa e você faz isso, essa transferência ainda em vida, você não deixa dinheiro com o governo, nem com, com atravessadores, mas sim fica realmente para os seus herdeiros, ainda que você fique desfrutando. Então, a primeira etapa, aqui a palavra é aprender. Na juventude, aqui o verbo é praticar. Na maturidade, é rentabilizar, é fazer o seu dinheiro crescer, é fazer o seu dinheiro trabalhar para você mesmo. Até que na meia-idade, você então consolida o seu patrimônio, a sua riqueza financeira, para que na velhice você possa, de uma maneira muito tranquila, sem depender de INSS, sem depender de familiares, nem de instituições de caridade, você possa utilizar aquilo que você construiu como um patrimônio, ok? Quando você tem esse panorama e olha isso como um padrão, uma referência para você analisar aonde você está. É para isso que eu estou mostrando aqui para vocês, é isso que eu ensino na mentoria, sobre esse ciclo da vida humana. É para você olhar e confrontar com a sua realidade. Será que você está de acordo com este padrão? Você está ok? Você precisa fazer alguma correção? Porque tem gente, por exemplo, que está aqui na meia-idade e ainda não aprendeu aquilo que deveria ser aprendido na infância ou na juventude, ainda não aprendeu, e ele precisa, de uma maneira urgente, ajustar aqui com relação ao seu conhecimento, às suas habilidades, ao seu planejamento de vida. Eu espero que esteja ficando claro. Quando você, então, confronta o seu estado atual com esse ciclo, com esse padrão reconhecido mundialmente, você começa a olhar com mais seriedade como você lida com o seu dia a dia. E começa a descartar da sua atenção aquilo que não é verdadeiramente importante e para focar naquilo que é de fato importante. Para isso, eu até ensino um exercício que é você adestrar mesmo, você vai treinar o seu cérebro a classificar os assuntos, as tarefas, os seus hábitos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você faz ou deixa de fazer, de acordo com a matriz de Eisenhower, conforme você está vendo aí na tela. É uma matriz composta por 4 quadrantes aqui, onde o ideal é fazer com que você cada vez mais foque os seus recursos, a sua energia, que você gerencie tão bem as suas emoções, as suas finanças, a sua rotina, que você concentre tudo aqui nos 2 primeiros quadrantes. O primeiro quadrante, você deve encaixar aqui, ou classificar, tudo aquilo que é importante, mas não é urgente. Veja, é algo que é importante, que você precisa fazer, mas você pode se planejar, você pode se organizar para isso. Isso é o ideal. Viver somente assim. Só que é claro que muitas urgências acabam aparecendo, e muitas urgências são também importantes. Então, tem aqui o quadrante 2. Aquilo que for do quadrante 1, que é importante, mas não é urgente, você tem a tranquilidade em agendar quando você vai fazer isso. Se algum assunto, algum pensamento, alguma situação, alguma tarefa é importante e é urgente, então você imediatamente se coloque para fazer. Você já prioriza ali para atender e fazer o que precisa ser feito. Mas se é urgente, mas não é importante, então não precisa ser feito por você, porque você precisa treinar o seu cérebro para dar atenção àquilo que é importante para você, entende? Então, aqui você delega, então, para outras pessoas, que, dependendo do assunto, pode ser, não sei se você tem uma função de líder, de liderado, mas você pode delegar isso para um liderado, para um funcionário, ou até mesmo num ambiente familiar, dependendo do assunto, dependendo da questão, delega para outras pessoas, para quem possa ser importante isso. E o quarto, se você já identifica que aquilo não é importante e nem urgente, você deve descartar imediatamente, sem peso na consciência. Quando você treina o seu cérebro para classificar as suas ações, tarefas, emoções, você treina o seu cérebro para classificar de acordo com a matriz de Eisenhower,
Você não perde tempo, por exemplo, com conversinha fiada, você não perde tempo com fofoca, você não perde tempo com questões triviais, não perde tempo com coisas do passado que você não pode mudar mais, não pode alterar. Não deixa isso roubar a paz do presente, a sua vitalidade, a sua energia, para não comprometer o seu futuro. Quando você entende, treina o seu cérebro para isso, você começa a produzir mais, a ser uma pessoa mais produtiva e menos estressada, porque você está focando naquilo que é importante, os dois quadrantes aqui no início, superiores aqui. Então, é isso que eu ensino, é isso que eu insisto, que é possível e vai resultar naquele roadmap, você que já acompanhou ali na aula que eu apresentei na semana passada, onde eu ensinei a fazer um bom planejamento de vida e a seguir esse planejamento, como estabelecer as metas da sua vida e como você organizar ali o seu passo a passo. Quando você treina o seu cérebro, tudo isso que a gente já conversou aqui, chega no momento de fazer o seu planejamento, o seu roadmap, já fica mais tranquilo, fica mais fácil, você fica mais tranquilo na questão da gestão das suas finanças pessoais também. Resulta numa gestão mais tranquila, numa gestão mais assertiva, consciente de onde vai, para onde vai o seu dinheiro, como você tem administrado, até o ponto de fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, fazer com que ele aumente por si só. E isso é muito possível. É isso que eu quero ensinar para as pessoas. E aqui se lá no passado eu usei o caderninho, né, aprendi a usar o caderninho para fazer as anotações de todos os gastos e tudo mais, hoje você tem a possibilidade de se organizar de uma maneira muito mais fácil. Eu mesmo me dediquei muito para preparar essa planilha financeira. Tem sido muito elogiado por muitas pessoas, porque ela é muito prática, ela é muito completa, ela é intuitiva, e ela te ajuda demais a organizar as suas finanças. Ela tem apenas 2 páginas. A primeira página você alimenta ali com os seus dados, com os seus custos, e você vai ver que ela é bem completa. Dá para você também alterar e colocar, se porventura não existe ali algum custo, tem como você alterar ali também, de acordo com a sua realidade. E ele vai te dando gráficos mês a mês, ou por ano, ele vai te ajudando a saber como que está indo o seu dinheiro. Eu tive um mentor, e esse mentor me dizia o seguinte: Moisés, você tem que aprender, nós temos que aprender, o segredo da vida é você não segurar o boi pelo rabo, dizia ele. Você tem que segurar o boi pelo chifre. Ou seja, ele explicava, quando você corre atrás do boi para segurar o boi pelo rabo, o boi já foi, o boi já correu. Você tem que segurar o boi pelo chifre e dizer para onde que o boi tem que ir. O que ele estava querendo me dizer, esse meu mentor, é a importância de você realmente gerenciar todas as circunstâncias da sua vida, até mesmo antes que elas aconteçam. E o controle financeiro te dá essa oportunidade, te faz isso. Antes de você ficar preocupado em pagar dívidas, em custear contas, em pagar boletos e tudo mais, no seu planejamento, na sua planilha, você já vai estar vendo, visualizando para onde está indo o seu dinheiro. E assim você vai fugir das dívidas. Existe uma aula importantíssima onde eu falo sobre como eliminar as dívidas. Se a pessoa está muito endividada, existem passos que vai ajudar a pessoa a se livrar das dívidas que ela tem. Mas o mais importante é você prevenir, a não cair nas ciladas do comércio, de uma indústria totalmente consumista que hoje nós vivemos e tem levado cada vez mais as pessoas a adquirirem dívidas e cada vez ficando fora do seu controle, sem ter como pagar. E tudo isso tendo ali a administração, tendo como base uma inteligência emocional sadia. É você sabendo controlar as suas emoções, sabendo controlar os seus pensamentos, é você se autogerenciar, é você entender que as pessoas também têm lá as suas questões emocionais, as questões hereditárias, tem lá as suas personalidades. Então, você começa a ter relacionamentos mais tranquilos, mais felizes, e é isso que eu acredito que é possível quando você gerencia a sua inteligência emocional, quando você gerencia as suas finanças pessoais, quando você gerencia o seu dia a dia, a sua rotina, a sua gestão do tempo, quando você organiza a sua vida com planejamento e tudo mais, você pode, sim, ser feliz, ser mais produtivo, ter uma vida mais equilibrada. Eu quero te apresentar, então, como em 30 dias você pode aprender
um novo jeito, simples e prático, para finalmente gerenciar suas emoções, suas finanças, a sua rotina, para ter uma vida mais leve, organizada, equilibrada, próspera, produtiva e feliz. E a pergunta é, então como? Eu quero te apresentar, então, neste momento. É um curso que eu chamo de O Passo a Passo para uma Vida Magnífica, onde neste curso eu vou te ensinar tanto educação financeira, inteligência emocional e produtividade pessoal. Como é esse curso? Esse curso ele já está gravado, ele já está pronto, já foi editado, ele está postado ali na plataforma da Hotmart. É um curso 100% online, ou seja, você vai assistir quando você tiver tempo, quando você achar melhor, aonde você quiser. Você pode assistir pelo seu celular, projetar na sua televisão, pode assistir no seu computador, enfim, no tempo que você achar melhor, quando chegar em casa, ou no horário de almoço, no trabalho, enfim, onde você se sentir mais tranquilo, mais tranquila, segura, apropriado, for para você assistir, então, às aulas deste curso, que é 100% online. Além desses cursos, além dessas aulas que já estão gravadas, este curso, Passo a Passo para uma Vida Magnífica, também entra aqui os encontros para mentoria em grupo. Nós vamos ter pelo menos 4 encontros ao vivo comigo, aonde eu vou estar tirando todas as dúvidas, conforme os módulos estudados, conforme as aulas, conforme o material didático que foi preparado e disponibilizado para os alunos. Então, nesses 4 encontros, você vai tirar todas as dúvidas comigo, eu vou apresentar sempre uma aula, um complemento a mais ali daquele módulo da semana anterior. Então, você vai, neste curso, ter acesso aos módulos, às aulas do curso 100% online, que já estão prontas, vai participar dos 4 encontros da mentoria ao vivo comigo, e mais alguns bônus que eu vou apresentar, que eu vou oferecer também para os participantes. Eu quero te apresentar, mostrar para você como é esse curso por dentro. Eu tenho aqui um mapa mental do curso, o passo a passo para uma vida magnífica, só para você ter uma ideia. O mapa mental, na verdade, é um roteiro, quando eu escrevo, o primeiro passo a passo, ali de o que vai acontecer, o que eu vou oferecer, quais aulas eu vou estar ali produzindo. Então, são 6 módulos que já estão ali na Hotmart. O primeiro módulo, ele é curto, porém tem uma aula aqui muito, muito importante. No início aqui tem a apresentação, as orientações gerais, mas aqui já começa o seu desenvolvimento com o inventário da vida, onde eu preparei as 20 perguntas reflexivas que vão te levar a um mergulho em si mesmo, a entender, a se autoconhecer, que vai te ajudar bastante ao realizar o inventário da vida, que muitas coisas, se eu usasse aqui algumas perguntas, você provavelmente ficaria pensando para poder responder, e são exatamente essas reflexões que eu quero que você tenha ao ter acesso aqui ao inventário da vida. No segundo módulo, nós vamos falar sobre definindo a rota da sua vida magnífica. E eu vou ensinar como estabelecer as metas, como fazer ali o brainstorm dos sonhos, como definir os seus objetivos, e dos objetivos estabelecer e trabalhar 3 metas simultaneamente, como aplicar a matriz de análise SWOT, né? Verificando, analisando as suas forças, suas fraquezas, as oportunidades que você tem na vida e as ameaças que você precisa se precaver. Aqui também, nesse submódulo, eu vou te ensinar como elaborar o seu roadmap da vida. Desde o que é o roadmap, a importância dele, como fazer um roadmap, um planejamento de longo prazo, como você criar a sua lista de tarefas, como você se organizar, elaborar o seu planejamento semanal, como você fazer isso e tornar isso um hábito, como você usar a importante ferramenta ou importante instrumento chamado 5W2H. Isso é sensacional, que uma vez que você aprende, é como dizem, uma vez que você vê, não tem como desver. Uma vez que você aprende, você começa a usar essas ferramentas, essas técnicas no seu dia a dia, e você começa a perceber que a coisa se torna cada vez mais fácil com o uso de técnicas e ferramentas e instrumentos apropriados. Aqui também no submódulo, como utilizar o imprescindível ciclo PDCA. O ciclo PDCA, que é do Plan, Do, o Check e o Action, é uma metodologia também, uma ferramenta muito interessante de organização,
da sua vida, e a elaboração de um plano de ação. Bom, tudo isso ainda é apenas o segundo módulo. No terceiro módulo, nós vamos falar sobre gerenciando as suas emoções. Como funciona o cérebro? É uma introdução à inteligência emocional, introdução à neurociência. Nós vamos entender aqui cada parte do nosso cérebro, qual é a função de cada uma dessas partes. Como acontece a mudança de hábito? Aqui você vai conhecer o ciclo de todo hábito, o padrão que existe, como você, em 4 passos, você mudar qualquer hábito. Um hábito ruim, substituindo por um hábito bom, você vai aprender, eu vou te ensinar aqui também. Como evitar o sequestro emocional, que são esses exemplos que eu dei ao longo da apresentação aqui, quando eu falei daquele pai que bateu na mão do menino e o menino teve os seus dedos amputados. Quando o meu pai, por muitas vezes descontrolado também, acabou batendo de uma maneira exagerada em mim. E aqui eu vou ensinar como evitar essas situações. Essas e muitas outras situações que às vezes você nem se dá conta, mas você não está pensando de uma maneira racional, de uma maneira adequada. E aqui eu vou te ensinar a fazer tudo isso. Como desenvolver o autocontrole. Aqui você vai ter a aula de como vencer a ansiedade, o nervosismo, o estresse, os benefícios da respiração diafragmática e como você usar a fórmula da vida na prática, como é. Existe uma aula só sobre a aplicação da fórmula da vida na prática. E no quinto submódulo aqui, ainda sobre inteligência emocional, eu vou te ensinar como você vai aprender como funciona o pensamento. Todos os cerca de 70 mil pensamentos que você tem ao longo do dia. É isso mesmo, de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia nós temos, todos os dias. Como funcionam esses pensamentos, como praticar o mindfulness, que é a técnica de você focar, de dar atenção e de estar ali no presente com uma concentração máxima. Como você fazer isso? Quais são os 5 pensamentos que podem estar acabando com a sua vida e como você aniquilá-los? Como identificar e combater a síndrome do impostor? Você sabe o que é síndrome do impostor? Isso tem aumentado e tem tirado a paz, a alegria, a vitalidade de muitas pessoas. Talvez você esteja sofrendo da síndrome do impostor e nem tenha se dado conta disso. Bom, tudo isso no módulo Gerenciando as Suas Emoções. E ainda tem o módulo Gerenciando a Sua Rotina, onde nós vamos nos aprofundar aqui no autoconhecimento. Vou te ensinar, vou te levar, vou te conduzir a um autoconhecimento profundo. Vou te ajudar aqui na análise das principais áreas da sua vida. Vamos fazer os inventários dos papéis, os papéis que você hoje desempenha, sendo mãe, pai, irmão, filho, um empregado ou um patrão, enfim, quais papéis que você usa, que você tem ao longo da vida, e qual a importância disso? É importante você reconhecer isso, ter a consciência para você saber gerenciar toda essa demanda. O ciclo do viver saudável, existe aqui um ciclo que são 8 coisas importantes que você não pode abrir mão de cuidar, e elas não custam nada, absolutamente nada. Não é remédio, não é coisa cara, não é nada disso. São coisas do nosso dia a dia, como você cuidar da sua saúde. Isso é uma aula muito importante, o ciclo do viver saudável. Como administrar melhor o seu tempo. E aqui na pós-graduação eu tive aula nada menos do que o Christian Barbosa, que é a maior autoridade, talvez, do mundo sobre a administração do tempo. Eu quero apresentar para você essa técnica e te ajudar a administrar melhor o seu tempo, de uma maneira mais assertiva, produtiva. Como impulsionar a sua produtividade, como aumentar o seu foco, a sua disciplina, como planejar o seu sucesso. Vou te pegar pela mão, vou te conduzir até você aprender a fazer o seu planejamento semanal. E você vai ver como depois que você aprende as técnicas, acaba sendo fácil essa prática de se planejar, de se organizar. Como aniquilar a procrastinação? Você que gosta de deixar sempre para depois, que acaba caindo ali numa tentação de fazer alguma coisa antes de fazer aquilo que se deve. Então, vou te ensinar a identificar os gatilhos da procrastinação e a se livrar. Com 5 ações, você vai se livrar da procrastinação. O último submódulo aqui, dentro ainda da produtividade, como contornar as distrações circunstanciais, como você vencer as notificações. Vamos falar sobre essa doença chamada FOMO. Você já ouviu falar dessa doença? Ela é
muito terrível, tem também complicado a vida de muitas pessoas. E a importante tarefa de dizer não. Você precisa aprender a dizer não para muitas coisas da sua vida. E eu vou te ensinar como dizer não de uma maneira prática, de uma maneira educada. E aí nós vamos para o módulo aqui, onde eu apresento os bônus para os alunos, desde as lives, a live Como Fazer um Bom Planejamento, que eu dei na semana passada, como desenvolver a inteligência emocional, como gerenciar as suas finanças pessoais, tudo isso vai ficar gravado e disponível somente para os alunos desta turma, dessa mentoria. Você vai ter acesso exclusivo à comunidade magnífica, aonde vai ter ali sempre as pessoas... É muito gostoso trabalhar em comunidade, onde as pessoas querem se ajudar, querem ser ajudadas, e acaba tendo aquela sinergia muito gostosa. E vai ser um ambiente exclusivo para quem fizer parte do curso dessa mentoria, e eu ofereço como bônus aqui para quem se inscrever. Você vai receber gratuitamente a planilha Excel para o seu controle financeiro, chamada também de a planilha magnífica. O e-book A Fórmula da Vida, que você já vai receber hoje, por ter ficado até o final aqui do nosso webinário, e todas as gravações das mentorias online. De todos os encontros da sua turma, você vai ter acesso, você pode assistir no seu tempo, ainda que você não... eu não pude estar ao vivo, tem como eu participar? Tem, você vai poder ter acesso, então, a todas as gravações, a tudo isso. Deixa eu voltar aqui na apresentação, para concluir. Que eu parei aqui, só para a gente ir, então, para o final. Que algumas perguntas já podem estar surgindo aí para você, inclusive com relação à duração, a custo. Bom, eu já te afirmo, isso não é um curso barato. Não tem como ele ser barato. Olha, ele tem muito valor agregado. A transformação que ele realiza na vida dos alunos é algo tão importante, tão impactante, e teve um custo também de preparo. São horas e horas de estudo, de elaboração das aulas, das imagens, do material gráfico que você vai ter acesso. Tem uma apostila que eu chamo de workbook, com as tarefas, todo o conteúdo do curso ali, com mais de 100 páginas, em alta qualidade. Você vai ter acesso também a outros materiais importantes de ótima qualidade. Para o que eu vou apresentar neste curso, nessa mentoria, na verdade é o resultado de muitos estudos. Eu estava calculando esses dias, eu não cheguei à conclusão, mas são mais de 120 mil reais de investimentos meus em cursos, em formações, em especializações, em experiências nacionais e internacionais. Tudo isso você vai ter acesso sem ter que pagar, evidentemente, esse valor. Mas é um curso que acaba gerando um custo para quem produziu. E para você ter uma ideia, nós vamos ter aqui pelo menos 4 encontros ao vivo, onde você vai estar tirando dúvida direto comigo. Eu quero te ajudar, quero pegar pela mão e te conduzir. Os seus objetivos serão os meus objetivos e eu vou te ajudar nisso. A minha hora de coach ou como palestrante empresarial, como treinador corporativo, que é a minha principal profissão hoje, a minha hora custa 5 mil reais hoje. Então, é realmente um curso que realmente não é barato. E ainda você vai ter acesso, quando você finaliza o curso, assistiu às aulas, participou do ciclo dos 30 dias comigo, então você vai ganhar esse certificado. Vai receber o certificado de conclusão, onde está o meu nome, mas é o seu nome que vai aparecer. A carga mínima de horas aqui é apenas ilustrativa, esse número depende de acordo com a sua necessidade, a sua dedicação, a sua disponibilidade, a carga de horas. E esse certificado de conclusão, ele serve tanto para enriquecer o seu currículo, o seu currículo profissional, ele é aceito também pelo LinkedIn, que hoje é a maior plataforma de carreira profissional do mundo, ele é aceito lá também. E esse certificado, tem muitas instituições educacionais, faculdades, universidades, que pedem horas complementares para os seus alunos. Alunos de pós-graduação, de especialização, MBA, mestrado, doutorado, enfim.
esse certificado vale, ele conta também como horas complementares lá, e o certificado já sai pronto, já está ali configurado para sair com o seu nome no final desse curso, ok? É isso que eu quero apresentar para você. Este é o caminho, este é o passo a passo para você ter uma vida magnífica. É você aprender em 30 dias, gerenciar plenamente as suas emoções, as suas finanças, a sua rotina, para então ter finalmente uma vida mais equilibrada, saudável, produtiva e feliz. É o que eu estou te oferecendo neste curso, neste passo a passo, que é um curso 100% online, com 4 encontros ao vivo, direto comigo, e mais os bônus que eu tenho para te oferecer. Talvez você esteja perguntando agora, puxa vida, mas quanto é que vai me custar esse curso? O custo, o valor dele, do seu investimento, na verdade, ele vale mais. Eu te garanto que ele vale mais pela transformação que ele gera. Mas o investimento que você vai fazer para fazer parte dessa turma de mentoria, não são muitas pessoas, eu não tenho nem como dar, eu não busco ter muitas pessoas, são poucas vagas mesmo. Na última turma que eu abri, eu fechei apenas para 10 pessoas, foi o Decolando 2021, e agora, eu não sei ainda o número exato de pessoas que eu vou atender, mas não serão muitas pessoas, as vagas são realmente limitadas. Esse investimento, esse valor de 997, eu tenho certeza que se você calcular de uma maneira honesta, íntegra, você vai ver que você gasta muito mais do que isso em coisas que são supérfluas. Pessoas que têm vício, por exemplo, quem fuma ou quem bebe, gasta de 4 a 5 mil reais só em cigarros ou bebidas ali do boteco. Contas que muitas vezes não são feitas, mas é um dinheiro que é desperdiçado, muito mais do que o valor do investimento aqui deste curso, deste treinamento, que vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua felicidade. Bom, esse valor, por si só, ele já está bem abaixo do mercado, se você comparar com outros cursos que são oferecidos por aí. Só que este curso, o meu curso, ele tem um diferencial. Primeiro, as aulas são de curta duração. São aulas objetivas, que vão direto ao ponto. E também a questão de você ter o acesso direto comigo. Esses outros cursos, você não tem acesso muitas vezes ao autor. Eu estou tão comprometido em oferecer para você essa transformação, que o valor que você está vendo aí de investimento, eu estou pensando mais em você do que em mim. Por isso, eu decidi fazer um valor especial para você que ficou até o final aqui do webinário. Você que não saiu, você que quer dar um passo importante para construir um futuro melhor, o valor é esse que está aparecendo aí na tela. 12 parcelas de R$ 49,70. É menor do que o custo de uma pizza, de um lanche que você gasta por mês, de coisas de videogame, de um cinema, de um filme que você deixa de alugar. Enfim, é um valor quase que simbólico para poder realmente te ajudar. Eu faço tudo isso porque estou pensando mais em você do que em mim. E ainda, se você fizer o pagamento à vista hoje, você ainda vai ganhar mais R$ 100 de desconto. Então, é um valor realmente muito acessível para realmente poder te ajudar alavancar a sua vida, a você se desenvolver na questão financeira, na questão emocional, na questão da sua produtividade, a organização da sua rotina como um todo. E ainda, eu não falei, eu assumo todo o risco dos meus alunos. Então, eu te ofereço 2 garantias. Me escute isso. Escute isso. Eu te ofereço 2 garantias. Uma garantia, ela é incondicional, de 7 dias. Se em 7 dias, você tem 7 dias para entrar, experimentar, participar de uma reunião, ler, assistir ali a algumas aulas online. Se em 7 dias você se arrepender, achar que realmente não é o que você esperava, ou não se adaptou à metodologia, você tem 7 dias. Eu já configurei ali o Hotmart, eu nem fico sabendo. Você nem precisa se justificar, sem constrangimento nenhum, você só aperta um botão ali e o dinheiro vai ser reembolsado para você. Eu já autorizei o Hotmart a fazer isso. Eu não vou nem saber quem é que fez ou deixou de fazer isso. Então, eu te dou 7 dias de garantia. E a outra garantia é a garantia condicionada se você permanecer os 30 dias, fechar o ciclo, fazer todos os exercícios, participar de todos os encontros, assistir todas as aulas. Se você me disser, olha, isso não me valeu a pena, não me gerou transformação nenhuma, eu quero meu dinheiro de volta. Nós vamos continuar sendo amigos, sem constrangimento nenhum, eu nem vou fazer muitos
questionamentos, eu vou fazer o reembolso de todo o seu dinheiro investido. Ou seja, você não tem nada a perder. Você só tem a perder se você ficar fora desta oportunidade. Na verdade, agora você só tem 3 coisas a fazer. São 3 opções, 3 únicas opções que você tem para fazer, encerrando esse webinário. A primeira opção é você continuar com a sua vida do mesmo jeito. Como se nós nunca tivéssemos tido esse encontro, como se você não tivesse tido acesso a essas informações, a essas pesquisas, a minha história, como se você nunca tivesse a importância de tudo isso que a gente conversou aqui. Você pode continuar a sua vida, o tempo vai passar do mesmo jeito. Fazendo o curso ou não, o tempo vai passar. Só que o tempo costuma cobrar um preço muito alto, principalmente das pessoas que vivem de uma maneira despreparada, de uma maneira despreocupada. Mas você pode, sim, a gente vai continuar amigos, não tem problema nenhum. Você pode continuar a sua vida do mesmo jeito. Tem a segunda opção. A segunda opção é você tentar mudar a sua vida, só que sem ajuda de alguém que já trilhou esse caminho, de alguém que se especializou em tudo isso, de alguém que tem experiência, de que tem uma metodologia comprovada, certificada. Você pode tentar, sim, mudar a sua vida sem a ajuda de uma comunidade, de pessoas que estão ali também querendo o mesmo que você, vão estar te ajudando, te motivando, sem o uso de ferramentas, de materiais específicos para te ajudar nessa jornada. Você pode tentar. Só que a maioria das pessoas, na verdade, tenta. A maioria das pessoas não tem tem boa intenção, não tem má intenção com a sua vida. Só que pecam por falta de habilidade, falta de conhecimento, falta de orientação, e por isso acaba sofrendo, fazendo parte daquelas pesquisas que eu te mostrei. Se você tentar mudar a sua vida sem ajuda minha ou sem ajuda de ninguém, é até possível, mas eu tenho certeza que você vai perder muito tempo, vai desperdiçar dinheiro, vitalidade, energia, sendo que hoje você está tendo a oportunidade de acesso a algo que é fácil, prático, completo e acessível a você. Mas você tem essas 2 opções: continuar a sua vida do mesmo jeito, seguir normalmente, ou tentar mudar por conta própria, ou então a terceira e melhor opção, que é você vir fazer parte desta mentoria, desta turma. Você vai, nesse momento, já está lá no nosso grupo do WhatsApp, já está um link onde você vai concluir esse passo tão importante, se você realmente quer conhecer o passo a passo para você ter uma vida magnífica. Se você quer realmente apostar em você, investir em você, se você quer realmente mudar a sua história, se você quer realmente construir um futuro melhor para você e para os seus familiares. Eu vou estar aguardando você dar esse passo tão importante, mas desde que seja feito entre hoje e amanhã. Depois de amanhã, eu já vou abrir vagas para outras pessoas. E aí, então, vou fechar para este grupo que esteve aqui nesse webinar e vou oferecer oportunidade para outras pessoas. Então, você tem entre hoje e amanhã para estar pensando sobre dar esse passo tão importante de tomar a sua decisão e vir fazer parte dessa turma, dessa mentoria e deixar eu te ensinar em 30 dias como gerenciar as suas emoções, as suas finanças, a sua rotina de uma maneira plena, para que você tenha uma vida saudável, tranquila, equilibrada, produtiva e principalmente feliz. Esta é a chance, essa é a oportunidade que eu estou te oferecendo. Eu vou encerrar agora o nosso webinário e vou ficar online ali no WhatsApp, apenas para responder as suas dúvidas. Eu não vou publicar ali no grupo, até para não incomodar outras pessoas que não gostam disso, mas vou estar disponível. Você tem o meu contato, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida. Se não, clica no link que está ali e conclua essa sua decisão tão importante de investir em você mesmo. Eu tenho certeza que essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Você não corre risco nenhum, se não gostar, se por alguma razão você se arrepender, eu te devolvo o seu dinheiro de uma maneira íntegra, 100% do seu investimento. Tá legal? Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que, de alguma maneira, isso tenha contribuído, pelo menos para aumentar o nível de consciência da importância que você tem que dar para essas 3 áreas da sua vida: a educação financeira, inteligência emocional e produtividade pessoal. Se você ignorar essas 3 áreas, ou qualquer uma delas, você não vai ser plenamente feliz e você vai comprometer a sua chance de ter uma vida magnífica. Conte comigo nesse processo. Vai agora lá no nosso grupo de WhatsApp, clica no link e conclua essa decisão tão importante que você precisa tomar para a sua vida. Eu fico, então, te aguardando, quero conversar com você em outros momentos
e te dar também as boas-vindas ao curso Passo a Passo para a Vida Magnífica.